A Gênese segundo o Espiritismo, as predições segundo o Espiritismo, capítulo 18, são chegados os tempos. 18.2, a geração nova. 27. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande migração se verifica dos que o habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Então a gente observa que tem uma gradação de situações que vão acontecendo. A Terra está entrando em regeneração. Bom, a Terra é simplesmente um corpo ciclópico que gira no espaço. A Terra, segundo as determinações da espiritualidade superior, chegou o momento dela passar para a regeneração. Então nós já temos muita tecnologia. Essa tecnologia na mão de pessoas más pode ser ruim, pode ser prejudicial. Então esses espíritos que só se apegam ao mal, que só querem fazer o mal, eles chegam a um dado momento que eles não podem ficar mais na Terra. Eles têm que ir para outro planeta em condições de receber, para que eles não consigam externar tanta sua maldade e também, ao depararem com um retrocesso tecnológico, tomarem consciência dos seus atos e começar a se melhorar, se depurar, para poder voltar. Então esse é um fato importante que a gente precisa entender. E por que eles têm que sair? Porque aqui só trazem problema. São aquelas pessoas que só enxergam saídas que prejudicam os outros, tomam sempre atitudes em benefício próprio, não pensam no outro, aliás, nem pensam neles, que quem pensa em si, quem pensa bem em si, age sempre em prol do outro. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que haja adquirido, tendo por missão fazê-los avançar, substituí-los a espíritos melhores que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Aí a gente vai vendo que num dado momento que o mundo iria passar por grande transformação para ser um mundo melhor, sempre tem aqueles que têm uma ideiazinha macabra para tentar atrasar o desenvolvimento humano, atrasar a evolução humana, no meu entendimento. Então, quando se coloca no organismo das pessoas alumínio, mercúrio, chumbo e metil, causa grandes alterações nas mentes, causam grandes alterações no sentimento das pessoas. E isso vai fazendo com que as pessoas passem por certas dificuldades, principalmente na dificuldade de interagir mentalmente. E certas intoxicações levam as pessoas a agirem de forma desequilibrada sexualmente. No caso, o flúor é uma das substâncias que desequilibra a pessoa sexualmente. E aí a gente vai vendo, as pessoas falam, mas olha que absurdo, olha que maldade. Mas aquelas pessoas foram intoxicadas. Elas não agiriam daquele jeito se não tivessem sido intoxicadas. A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Aí não vai ter um cataclismo gigante como teve antes para fundar um continente e emergir um outro. Vai tendo modificações graduais, mas terá cataclismos. Existe cataclismos. Existe cerca de 2.200 terremotos por ano na Terra. Então cataclismo existe e vai continuar existindo por um bom tempo. Mas não terá aqueles gigantescos para fundar um continente e levantar outro. Até certo ponto. Porque de repente não vai afundar todos os continentes, mas afunda um e levanta mais um. Porque sempre tem que ter o contrapeso. Um abaixou, o outro levanta. Bom, isso pode ter
Mas não adianta a gente ficar, meu Deus, vai fundar um continente. Jesus deixou claro que a gente não sabe quando chegará o tempo. Mas o certo é que vai tendo transformações. A gente vai vendo as pessoas melhores chegando a determinados cargos, determinadas funções. Aí depois vem alguns muito piores, assumem, faz parte do ciclo. As pessoas vêm tomando consciência, falam, não, esse está muito ruim, o outro é melhor. E assim vai as pessoas agindo para se melhorarem. E o mal é sempre o bem mal interpretado. Mas chega um dado momento que o mal não pode existir. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só acontece com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, verá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, conforme vai tendo as encarnações, vai passando uma pela outra, vai saindo aqueles espíritos que não têm propensão ao bem, encarnados, vão desencarnando, e vai encarnando aqueles que têm propensão ao bem, que são mais propensos ao bem. Mas a gente tem que entender que a Terra tem um conjunto de atitudes, de ações de pessoas que interferem nas massas. E aí é uma coisa muito delicada. Então não vamos fazer pré-julgamentos. Esperemos que as coisas aconteçam, que os fatos se deem e procuremos nós mesmos sermos melhores, nós mesmos agirmos de uma forma melhor, agirmos de uma forma mais consciente das nossas responsabilidades, dos nossos objetivos, para realizarmos algo bom e útil em torno de nós. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que essa geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, decepcionados ficarão os que contem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais maravilhosos. Sempre as pessoas têm a ideia de pegar um dado, uma afirmação, e como ele não entende aquela afirmação, ele cria uma coisa muito fantástica, muito maravilhosa sobre aquele dado. E a gente vai vendo que o tempo é um grande encarregado de mudar nossas concepções, mudar a forma da gente encarar os fatos, de entender esses fatos. E aí, a gente, conforme agora o Kardec traz aqui pra gente, uma condição que nós vamos deparar de mudanças gradativas, constantes e permanentes. Se numa casa nascia duas crianças bem bagunceiras, bem levadas, bem propensas a aprontar, começa a nascer um bagunceiro e um bom. Um tranquilo, educado, estudioso. E assim vai gradativamente até que todos possam se congregar em prol de uma construção maior, em prol de uma edificação que venha nos fortalecer, que venha nos trazer a noção de responsabilidade, bondade e construção de um mundo melhor. 28. A época atual é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações, colocados no ponto intermédio. Assistimos a partida de um e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, tem aquela geração que vai partindo, que ainda não tem a predisposição ao bem, e tem outra que vai chegando. Lembrando que os espíritos que partem não quer dizer que terão que ir para outro planeta. Eles vão passar um tempo no plano espiritual, vão se preparar, vão procurar estudar, aprender, compreender as leis divinas de uma forma diferente, e aí retornam à Terra já melhorados, aperfeiçoados. Tem ideia e pontos de vista opostos às duas gerações, que se sucedem pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence a cada indivíduo. Então, de acordo com as intuições, com as disposições, com a forma de pensar nas ações morais que possuem, a gente vai ver que quem
as diferenças que existem entre eles. E a gente que conviveu muito tempo com grupos de pessoas em várias camadas, né? Então a gente viu que a cada 5 anos o grupo de pessoas que chegavam mudava, principalmente as disposições morais. Eram pessoas mais religiosas, eram pessoas que não eram muito caridosas, mas tinham um comportamento mais equilibrado. Logicamente que em todos eles tinham as mesclas de tudo que era bom e de tudo que era ruim. Mas a gente ia vendo naqueles grupos, a gente ia observando, conversando com eles, quantos vinham com uma visão de moral diferenciada, com uma visão de bondade diferenciada, com uma visão de solidariedade diferenciada, mas o meio ainda tinha uma grande influência sobre eles, conforme está dizendo aqui, porque a mudança não tem jeito de ser muito rápida, não tem jeito de ser uma mudança drástica. São mudanças gradativas, constantes e permanentes, e ao longo do tempo as pessoas vão se ajustando. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas. É bom entender assim. O que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento interior. Aí, a gente, conforme a pessoa vai tendo acreditando mais na espiritualidade, vai tendo uma visão mais espiritualista da vida, eles já estão demonstrando qualidade interior melhor. Quer dizer que já foi bem preparado anteriormente. Em estudos anteriores, nós dissemos que muitas pessoas hoje já ouviram falar no Espiritismo. E por já terem ouvido falar no Espiritismo, então em futuras encarnações, elas, ou chegar ao plano espiritual, o despertar delas já vai ser muito diferenciado, porque já sabe que existe a vida espiritual, já vai começar a entender que morreu, não vai ficar vagando por aí por muito tempo, e vai começar a se preparar de forma diferenciada para reencarnar. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Isso, gente, é muito importante que a gente entenda que esses espíritos não serão espíritos superiores e perfeitos, mas são melhores do que os que já tinham. São melhores do que aqueles que estavam aqui antes. E essa melhora sempre gradual, mas ela constantemente está sendo operada, está se fazendo notar. E aí chega um dado momento que a bondade e o respeito e o amor vai prevalecer nesses corações. E a gente que vai conversando com as pessoas das mais variadas condições sociais, a gente vai vendo que essas modificações vão ocorrendo. Certo tempo eu estava conversando com um senhor numa pracinha aqui perto da minha casa, e ele disse que ele tinha 3 filhos e adotou mais 3, que era uma forma dele ajudar, dele ser solidário. E quando ele tinha uma empresa, que ele resolveu então criar algumas regalias para os funcionários dele, algumas gratificações para pagar um pouco melhor, doar cesta básica. E aí as outras empresas que eram relativamente concorrentes a ele, mas eram amigos, chegou para ele e falou assim: "Nossa, você não pode fazer isso. Por que você está fazendo isso? Você quer ferrar com a gente?" Ele falou: "Mas não custa nada para a gente. Doar uma cesta básica para os funcionários, para eles comerem um pouco melhor, fornecer um lanche de manhã, um lanche à tarde, para eles terem mais ânimo para trabalhar. Não vai pesar para a gente, não vai interferir. O lucro, o gasto que eu vou ter não vai interferir enormemente no meu lucro. O lucro que eu tenho dá para me ver." "Não, que isso, rapaz, você está gastando dinheiro com eles, eles que se virem." Então mesmo, né? Esse senhor devia ter mais ou menos entre 60 e 70 anos. Ele já tinha uma bondade, uma visão, mas no meio dele, a gente vai ver lá na frente, conforme a gente vai estudando, aqui os slides, que tem aqueles que tentam tolher essas pessoas. Em um dado momento eles serão maior quantidade. Em um dado momento terão aqueles mais rebeldes que falam: "Não, mas eu vou fazer assim mesmo. A gente tem que fazer, você deve fazer também." E vai tentar convencer, porque ele já tem uma força magnética a mais, que ele arrasta os outros. Porque num dado momento, você não vai ter força de enfrentar o sistema, e o sistema te engole. Lá mais à frente, eles vão começar a ter condições de chegar, não é bater de frente, mas de argumentar
de uma forma mais incisiva e com isso poder convencer. Certo? Então os bons vão aumentando gradativamente o número de bons e os mecanismos de convencimento de ser bom. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo que se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Então, esses sentimentos negativos vão deixando de existir nos espíritos melhores, que estão reencarnando, então o bem vai começar a preponderar. Porque o que a gente vê, muitas das vezes, são pessoas tomando atitudes, tomando ações, dentro desses conceitos que estão ali, negativos, que acaba atrapalhando todo o desenvolvimento, toda a evolução. E à medida que eles são retirados do sistema, retirados daquele meio, o meio começa a ser impulsionado para as realizações necessárias do processo de evolução. Desses vícios é que a Terra tem de ser expurgada, pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a Terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes está reservado, mesmo neste mundo. Por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. Assim, passo a passo, vamos conquistando a nossa evolução, vamos conquistando um degrauzinho a mais de conhecimento tecnológico, um degrauzinho a mais de conhecimento moral, um degrauzinho a mais de conhecimento espiritual, e com isso a gente vai crescendo, vai se aprimorando, e quando os maus vão se afastando, vão sendo retirados da Terra, a propensão para o bem, a propensão para o bom desenvolvimento espiritual, para o bom empreendimento do amor, vai fazendo com que a gente cresça e aperfeiçoe. 29. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que o são, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. É muito interessante aqui. A gente depara sempre com as comunicações espíritas, dos espíritos da reunião mediúnica. Às vezes o espírito aparece para a gente, conta uns casos da vida deles, e a gente vai vendo que aquelas pessoas, primeira coisa, as pessoas mais simples, que viveram da forma mais simples, são aquelas que mais conquistaram aqui no mundo espiritual. Independente do conceito que eles tinham aqui na Terra, ao chegarem no mundo espiritual, eles já absorvem valores espirituais muito grandes. Isso é um ponto importante. E pessoas que, por exemplo, eu conheci uma pessoa que era extremamente racista, e ela se julgava o top da bondade porque ela doou um vestido para uma amiga dela que era de uma raça diferente da dela, de uma cor diferente. E passou, essa amiga desencarnou, passado bastante anos depois, essa senhora racista veio desencarnar. Algum tempo depois, ela chega desesperada, falou assim: mas você deveria ter me avisado que só dar um vestido não era suficiente, eu tinha que fazer muito mais pelas pessoas, pelos meus amigos, pelos amigos que eram pobres, não por todos. Mas tudo bem, já é um sentimento bom, já é uma centelha de bondade. E agora, eles querem que eu reencarne entre os pretos, eu não quero isso. E logicamente,
Depois de ela conversar bastante, ela foi reencarnar entre as pessoas pretas para ela desenvolver o sentimento de fraternidade com todos. Se você é racista, você vai reencarnar entre aquela raça que você não gosta. Agora não adianta, já que é assim, eu vou ser racista contra tais condições para eu reencarnar lá. Mas aí você está sendo intencional, você está sendo covarde, você não vai conseguir. As leis divinas, você não consegue enganá-las, porque, conforme a gente vai ver aqui já está sendo demonstrado, o que prevalece é o sentimento íntimo que nós carregamos conosco. Então os espíritos vão se modificando, vão passando por transformações, vão se aprimorando. E com isso vão conquistando a sua evolução. Para isso, tem auxiliá-los espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa a esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiram. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que, entre os mortos e vivos, há perpétua solidariedade. Olha a importância das nossas orações e nossa exortação ao bem, da nossa exortação aos bons sentimentos, da nossa exortação às realizações superiores da vida. Por isso, em momentos adversos, eu falo assim: fulano de tal, desperte para Deus. Aí eu falo que, quando eu falo assim, eu estou xingando. A pessoa, mas espera aí, desperte para Deus é xingar? É, porque se eu falar para ele, vai para o inferno, eu estou fazendo uma maldição, eu vou prendê-lo a um conceito, eu vou prendê-lo a uma situação adversa ao bem. Se eu falo desperte para Deus, ele vai ter que parar para pensar. Vai estar, por que desperte para Deus? Porque todo mundo manda para o inferno? Esse cara também falando desperte para Deus, o que é isso? Pense em Deus. Já pensou em Deus hoje? A pessoa fica sem chão. Então nós temos que treinar essas exortações até nas nossas exprobações de pegar, falar o que não deve, esbravejar, brigar, xingar. Temos que desenvolver sentimentos e condições de esclarecer corações. É muito simples o modo porque se opera a transformação, sendo como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Então essa transformação vai sempre sendo pelo lado moral, sem se afastar das leis da natureza. Para os espíritos, uma oração tem um peso muito grande. Uma frase dita com sentimento verdadeiro, com sentimento de amor, também tem um peso muito grande. Procuremos produzir bênçãos, procuremos falar em bênçãos, produzir palavras que estimulem o progresso ético, moral, social. Procuremos pensar e falar construindo as forças do bem. E assim, começaremos a fazer o trabalho, pelo menos conosco mesmo, de limpeza do nosso perispírito, para na próxima encarnação a gente ser bom. Se não somos dessa, né? 30. Sejam os que compõem uma nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram. O resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo as suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem. De outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Então, vai estar sempre os costumes da sociedade, o jeito de a gente agir, as nossas atitudes, estarão sempre todo mundo agindo, interagindo uns com os outros, dentro de um padrão, dentro de uma lógica, dentro de uma possibilidade. E isso vai fazer com que todos nós comecemos a ter o nosso despertar, comecemos a ter aquele entendimento melhor para sermos melhores, para construirmos também um mundo melhor. Procuremos assim fazer o nosso trabalho de realização, trabalho de engrandecimento íntimo, para reconstruirmos intimamente a nós mesmos e buscarmos paz, harmonia ao longo da nossa existência.
Procuremos, assim, fazer por onde sermos melhores, sermos aqueles que trabalham na edificação do bem, para sermos ativos na construção desse mundo melhor, para sermos ativos na construção desse mundo mais organizado, mais voltado para as predisposições do crescimento ético e moral de todos nós. 31. Uma comparação vulgar, ainda melhor, dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Figuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens que a lei penal terá, por vezes, dificuldades em reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Olha que interessante. Dentro de um grupo de pessoas que agem de uma forma a tomar ações deliberadamente más, como eles são em maioria, mesmo as leis penais têm dificuldade de reprimir. Mas, num dado momento, as coisas começam a se mudar. Sempre, uma hora, eles vão achar um titãs mais forte do que ele. Os poucos bons nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos outros, que os achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Se você for bonzinho aqui, você é um fraco, um mané, como muitos costumam dizer. Então, eles querem que a pessoa seja uma pessoa atuante, brigona, turrona, egoísta, dentro do exemplo que ele está colocando ali. Então, aqueles que forem bons serão rechaçados. Num dado momento, as coisas revertem-se. Suponhamos que esses homens são retirados, um a um, 10 a 10, 100 a 100, do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. Aí, cada passo que vai sendo dado, cada atitude que vai sendo tomada, uns contra essas pessoas más, vai se organizando, vai se estruturando, e em um dado momento, só os bons preponderará. Então, daqueles maus, daqueles turbulentos, alguns vão sendo punidos, vão sendo presos, vão sendo retirados de alguma forma, cumprem suas penas, voltam, já mais disciplinados, já mais educados. É muito interessante observar isso. Na sociedade a gente observa, principalmente quando a gente já trabalhou, conforme nós já trabalhamos com um grande número de jovens, vinham aqueles rebeldes turbulentos, mas eles não eram maioria, e então eles, antes que eles começassem a contaminar os outros, eles já tomavam lá as punições deles e já começavam a abrandar e tomar atitudes mais educadas, mais equivalentes com as necessidades que todos precisavam ter. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente os espíritos da massa, livrando-as das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Às vezes a gente vê determinadas pessoas só tomarem atitudes tão turbulentas, tão agressivas. Certa vez, conversando com uma pessoa espírita, um amigo nosso, e ele disse que na empresa que ele trabalhava estavam passando por um grande problema, porque tinha sido contratado uma pessoa para ser o chefe e ela estava criando muitos problemas. Extremamente rigorosa, extremamente autoritária, e isso estava deixando todo mundo muito preocupado. Mas o interessante é que ele era uma pessoa que pegava no pé da parte administrativa. Da parte operária, ele era rígido, firme, mas era respeitado a partir do momento que ele pegou uns 3 ou 4 lá da chefia para punir, porque descobriu os erros, foi vendo os erros. Aí foi se fazendo orações por ele, foi procurando fazer. Então, no início, ele tinha 100 e tantos espíritos que obsediavam ele. No final, ficaram apenas 20. Mas eram mais dóceis. Aí ele dialogava mais, ele conversava mais com as pessoas, não era tão rigoroso, mas também ninguém
ousava fazer as coisas erradas que estavam fazendo antes. Tudo tinha que ser dentro daquele padrão estabelecido, pelo estatuto, pelas normas, nada fora da lei. Então, mas ele já era mais dócil, ele já ouvia, ele já tomava atitudes mais agradáveis para as massas que estavam ali. Então, gente, é muito importante a gente fazer oração. É muito importante quando a gente principalmente dentro de um grupo espírita, e ali faz oração por alguém que está numa dificuldade como essa. O colega estava lá de uma situação difícil, com aquela chefia. Embora ele fosse da classe operária, mas ele via as coisas ali, todo mundo ficava muito preocupado, muito assustado. E com o passar do tempo, aquela pessoa foi se melhorando, foi se educando, foi deixando de ser tão impulsivo, foi sendo mais dócil, apesar de gostar das coisas muito certas, muito compatíveis com o que deve ser na lei, né? Então, portanto, ele não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa enérgica. Ruim era o bando que estava lá, conforme o exemplo que foi dado anteriormente, daquelas pessoas turbulentas, indisciplinadas, desleixadas, que passaram a ter que agir de uma forma compatível com a nova necessidade, certo? Então, quando essas partidas têm sempre essa finalidade. Em certa vez, um outro colega nosso estava sendo vítima de uma magia negra, e a gente conversando com ele, sabendo dessa situação, e um dia chegou um jovem para participar do nosso estudo, na hora do almoço, e ele nem imaginava as coisas que estavam acontecendo. E foi pedido a ele para fazer oração. Olha como são interessantes as coisas. Quando ele fez as orações, um grupo de espíritos que estava sendo contratado, entre aspas, pelos rituais lá que fazia, para prejudicar o colega, ficaram assustados. Foi como se caísse uma bola de luz em cima deles assim, e eles clareassem a mente. Eles, opa, o que a gente faz agora? Aí, um fugiu espavorido, o outro falou que queria ajudar uma das pessoas que era envolvida na trama de fazer magia negra, e os outros docilmente foram ajudados. Aí perguntamos para a espiritualidade, mas espera aí, a gente tem feito fazer orações para ele tanto tempo, e agora porque essa pessoa fez, mudou tudo. Foi porque essa pessoa tinha ascendência moral sobre aqueles espíritos. Ou seja, por isso que é importante, dentro de uma casa espírita, saber acolher. Aquele colega que foi lá, que acolheu, foi bem acolhido pela gente naquele dia, mas a oração dele fez a grande diferença dentro do grupo. Saber acolher. E o hábito da oração, gente. Orar pelos nossos companheiros que estão em dificuldade é fundamental, é importante e nada é igual. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura, enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos, por isso que aí vem o que não podiam ver na terra. E muitas das vezes, os espíritos que vêm de outras regiões do mundo para o Brasil assistem algumas reuniões mediúnicas, só assistir. Eles mudam drasticamente as suas disposições íntimas, espíritos que os assediavam são acolhidos, são socorridos, e muda-se muitas predisposições ao mal que existia em torno da Terra. Vamos ser mais fiéis ao nosso compromisso, vamos orar mais, vamos dedicar um pouco mais à doutrina espírita, porque só benefício estará para todos nós. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, consequentemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. Então, muitas pessoas encarnadas que estão numa situação extremamente complicada devido às suas posturas íntimas, aí, ao desencarnarem, ao se livrarem daquele jugo do corpo físico e daquela influência do meio onde eles estavam, eles não despertam para novas realizações e reencarnam sobre novas predisposições. Tem um livro que chama
Se não me engano, Regeneração Planetária, é um livro do Divaldo Franco, que fala sobre a tsunami da Indonésia. Foi exatamente isso que aconteceu. Muitos espíritos ali fanáticos, presos àquelas ideias extremamente preconceituosas, ao desencarnarem, mudaram suas concepções, tomaram consciência do que eles eram, do que eles tinham que fazer, e foram todos partir para reencarnações com novas proposições, com novas propostas de crescimento espiritual, de aprendizado para o espírito eterno e imortal. 33. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos se lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. É o que eu acabei de contar, né? A partir do momento que aquele colega fez a oração, aquele grupo de espíritos que eram dedicados ao mal se transformam, acordam, despertam para uma nova realidade, são levados para instâncias de tratamento, né, que não pode ficar aqui entre os homens, e lá eles vão passar por tratamento, por estudos, para se aprimorarem e passarem a integrar nossas equipes de trabalho, como espírito e depois como encarnados. Simples assim, sem complicação. Porque Kardec deixa bem claro, para modificar os espíritos, uma simples disposição moral que os desperta para novas realidades transcendentes da vida, muda tudo na vida daqueles espíritos. Quando isso lado individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma, numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. E aí a gente vai ver as mudanças que ele está explicando. Se é num local isolado, vai passar despercebido. Mas se é uma mudança muito grande, um grande número de pessoas, aí as pessoas começam a observar aquilo que está dentro daquela geração toda, pode modificar todo um povo de uma nação ou uma raça. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos, encarnados e desencarnados. É de notar-se que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais seguiu a uma era de progresso. Então, todas as transformações, depois vem o progresso. Depois da Primeira Guerra Mundial, veio um grande progresso tecnológico que foi usado drasticamente na Segunda Guerra. E depois da Segunda Guerra Mundial, muitas conquistas tecnológicas aconteceram. E também sociais. Muitos países que eram colônias deixaram de ser. E assim começou as grandes transformações pelo mundo todo. E certamente outras transformações virão. 34. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. São as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem essas estações, como os indivíduos têm as suas várias idades. Então, dentro da população temos pessoas de todas as idades e dentro da sociedade em si nós temos todo um processo de transformação. Ainda em vida nós estamos sempre nos transformando de acordo com as influências que recebemos e aquilo que damos valor, com os conteúdos íntimos que nós temos. O livro Conteúdos Transcendentes traz muitas informações a respeito. E também nós vamos vendo aquelas transformações gerais que vão abarcando várias condições, várias situações dentro da nossa sociedade. Com isso, nós vamos procurando nos aprimorar, procurando nos aperfeiçoar para constituirmos
um grande todo universal, onde imperará as bênçãos do amor, da paz e da fraternidade. E assim, o mundo vai se transformando, as pessoas vão se transformando, a sociedade vai se transformando. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento. Porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. O nosso exemplo, a nossa conduta vai interferir muito na vida daqueles que convivem conosco. Nossos parentes que já desencarnaram nos visitam, nos observam e às vezes são até autorizados a nos acompanhar para observar os nossos estudos, para observar a nossa conduta, para que eles possam se melhorar. Porque certamente somos um pouco melhores do que aqueles que partiram. E aqueles que partiram reencarnarão e serão melhores do que nós, servirão de modelos para nós e assim sucessivamente. O problema são aqueles renitentemente no erro, que ficam apegados às coisas erradas, que ficam apegados àquelas coisas que não querem abrir mãos, que não querem abrir o coração para as transformações superiores que fazem necessárias. 35. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compreensão, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Para aqueles, porém, que sabem que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que de uma forma ou de outra a isso hão de todos sempre chegar. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos passar por essa transformação. No livro 2000 anos, aí tem a parte lá que o Vesúvio estoura e mata uma multidão de pessoas. Em Tibur, Pompeia é a cidade mais famosa ali no caso, e soterra todas aquelas pessoas, elas morrem queimadas vivas debaixo daquelas cinzas, daqueles escombros. Mas em compensação, o próprio Jesus foi participar do resgate. E ele dizia que aqueles que ali estavam morrendo, ele iria resgatá-los para que eles pudessem, mais tarde, trabalharem melhor para o seu evangelho. E a gente vai vendo que alguns levaram praticamente 2000 anos para começar a trabalhar pelo evangelho. Mas, se ele não tivesse socorrido eles ali, como seria? Então, nessas grandes catástrofes, também vêm ali espíritos de muita luz, muito superiores, para resgatá-los. Atualmente, com as equipes de organização que existem no plano espiritual, igual aquele tsunami da Indonésia, que tem vários números que são dados, eu acredito que morreu 1.200.000 pessoas, porque eles sempre dizem 1/3, quando eles falam que morreu 300.000. Então pode multiplicar por 3 ou por 4 esse número. Aí a gente vai entender que, porque tem os desaparecidos também, tem os que morreram, os que ficaram desaparecidos, que nunca foram encontrados, então vai dar, multiplicando por 3 esses 400 e tantos mil mortos e desaparecidos, vai chegar seguramente a 1.200.000, porque morreu gente na Indonésia, Tailândia, Mianmar, Índia, Iêmen, Omã, Somália, nas Maldivas também, que aquelas ilhas pequenininhas, no Ceilão. Ou seja, foram muitos casos de morte e nem todos foram relatados. Até para não chocar as pessoas. Inclusive na Austrália a onda chegou também, no norte da Austrália. Bom, ali, conta-se no livro, se não me engano, é Regeneração Planetária, que ao desencarnarem aqueles espíritos, já tinha equipes, várias equipes lá preparadas para ampará-los e socorrê-los e dar a cada um segundo as suas possibilidades. Então a grande maioria foi amparada, estava sendo ali preparada para ter novas reencarnações em etapas construtivas em outros países, e alguns iriam ter que espiar mais um pouquinho, passar por alguns processos de purgação no mundo espiritual inferior, para depois reencarnar. Mas todos foram ajudados. Ninguém ficou preso ao corpo, não teve todos os transtornos que normalmente tem no grande acontecimento como esse.
Portanto, a gente vai vendo que o mundo vai melhorar. Já só as equipes de socorro que existem vai causando grandes transformações dentro da nossa sociedade. Os incrédulos rirão dessas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum, cairão a seu turno como os outros, e então, que lhes acontecerá? Eles dizem nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios, e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Tem uma amiga nossa que as pessoas vão tentar convertê-la para mudar de religião. Ela fala assim, olha, pode falar o que você quiser, eu não me preocupo não. Vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com vários dos seus amigos. Vão morrer e vão lá no centro espírita também pedir ajuda. Pedir esclarecimento, pedir oração, não tem problema. As pessoas correm, porque ninguém quer pensar na morte. E as pessoas acreditam, sei lá em que elas acreditam, mas elas acham que elas não vão morrer, elas não querem pensar no dia da morte, não querem pensar no pós-morte, elas querem viver o aqui e agora, da forma mais fantasiosa possível, fugindo das realidades. Quando deparam com a realidade, que não é mais o nada, se elas não estiverem bem preparadas, passarão por certas adversidades. Mas, quando estão bem preparados, eles têm então condições de vivenciar aquele momento, entender o processo e seguir o caminho do processo evolutivo, como todos nós. E assim acontecerá com todos nós, acreditando, não acreditando em Deus, acreditando no mundo dos espíritos, vamos desencarnar, vamos deparar com a nossa consciência, vamos deparar com o mundo espiritual, e ali cada um irá receber segundo as suas obras. Embora seremos todos amparados, seremos todos assistidos, mas o quinhão mais substancioso que vamos receber é aquele que compatível com o bem que tivermos feito. Trabalhemos, pois, para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos mais perfeitos do que já fomos e alcançaremos certamente os ditames superiores da nossa consciência. E assim, agradecemos a vocês que chegaram até aqui conosco. Inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Ajude-nos a divulgar o bem. E assim chegamos ao final de mais um estudo das obras de Allan Kardec. Que as bênçãos do Senhor venham sobre todos nós. E certamente que o nosso canal é o primeiro canal espírita a estudar todas as obras de codificação. Então aqui no nosso canal você vai encontrar o estudo de todas as obras da codificação, o livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o que é o Espiritismo. Todos esses estão lidos e com pequenos comentários, para não ficar um estudo muito longo, muito expandido. Então, a leitura, um pequeno comentário, para que você e seus familiares possam se esclarecer um pouco mais. E qualquer coisa que tiver de problema, de errado, avise-nos, relate-nos e nós vamos procurar, dentro do possível, fazer as correções. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e nos fortalecendo, para que os nossos amanhãs sejam de realizações espirituais e edificantes para todos nós.